Eu estou na igreja com o Pai do Senhor Jesus. Convido a todos para ficar em pé e desde já estaremos orando. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, neste momento nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Também, ó Deus Pai, pela presença dos teus servos que aqui estão, por aqueles que não podem estar nesta noite, pelos que se encontram enfermos, que o Senhor venha abençoar e que nesta noite, Pai, o Senhor venha abençoar este trabalho de uma forma maravilhosa, que o Senhor venha nos encher da tua graça, do teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos dar, meu Deus, a alegria do céu nesta noite. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus e amém. Pode sentar. Hino sugerido na lição de hoje. O primeiro hino é o 86, o segundo 127 e o terceiro 135. Eu conheço o 86, mas eu não consigo tirar ele. Aí a gente vai substituir. Vamos substituir ele pelo 107. Tem algo a ver com a nossa lição. 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo e de batalha, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Glória seja dado ao nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. 127 é o segundo hino sugerido. Glória. O Senhor da ceifa está chamando.
Quem quer que por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Muitos são os que vão esperando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os salvará benditos. Essa glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Glória a Deus. Glória seja dada ao nosso bom Deus. Mas, irmãos, o 385 quer dizer, eu não conheço, mas nós vamos substituir pelo 459. Glória a Deus. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas,
se a febre arde, se extingue a vida e que a morte te arrebatar. Nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se nas estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas das promessas brilharão. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Salvador, pois nesta noite já temos louvado ao Senhor com 3 hinos, 2 hinos substituído e um sugerido, mas temos louvado o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E nesta noite, irmãos, nós estamos diante da lição de número 4, do dia 26 de abril de 2026, que será amanhã, que tem por títulos, irmãos. A confirmação de uma promessa. Amém. É o título da nossa lição nesta noite. E o textuário nos diz: E estabelecerei um concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para ti ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Gênesis capítulo de número 17, versículo 7. Glória a Deus. E a verdade prática nos diz: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Amém? Convido a igreja menores para frente para juntos nós lermos a leitura bíblica em classe que se encontra em Gênesis capítulo de número 17, versículos de 1 a 9. A igreja tinha revista, vamos ler em nome de Jesus. O primeiro, o segundo e assim a seguir. Versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu conceito entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conselho contigo e serás pai de uma grande nação. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecei o meu conceito entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por conceito perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti.
e te darei a ti e a tua semente, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o teu Deus. Toda a igreja. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu conselho, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Amém. Quanto mais precisa de oração nesta noite, oremos, maravilhoso Deus e grandioso Pai, mais uma vez agradecido a Ti, meu Deus, por estar na Tua casa e também por estar diante desta lição maravilhosa nesta noite. Que o Teu Espírito nesta noite, meu Deus, possa nos clarear a nossa mente, o nosso coração a entender, a compreender a Tua palavra. Abençoa aqueles que vão escutar, também abençoa nesta noite os que vão falar a Tua palavra, sempre dirigidos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. E desde já nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus, e amém. Pode ser. Glória a Deus. Nós temos mais uma lição nesta noite, de grande importância, né? Aonde já foi citado nesta noite, né? O título da lição, a confirmação de uma promessa na vida do homem de Deus chamado Abraão, né? Uma lição maravilhosa nesta noite, com 3 pontos, glória seja dado ao nome de Jesus. O primeiro ponto da lição nesta noite nos vai falar sobre Deus muda o nome de Abraão, né, e de Sarai, não é isso? No primeiro ponto da lição, com 3 subpontos. Também, no segundo ponto da lição, a confirmação do conceito de Deus com Abraão. Glória a Deus, também com 3 subpontos. E também, no terceiro ponto da lição, o pacto perpétuo da circuncisão, né? Que é o terceiro ponto da lição nesta noite. Glórias a Deus. E ele tem também 3 subpontos. Louvado seja Deus. E toda a palavra-chave desta lição nesta noite é promessa, né? Promessa é a confirmação de uma promessa. Então, a palavra-chave é promessa. Que Deus possa abençoar a igreja nesta noite, né? E vou começar a distribuir a oportunidade para alguns irmãos, os irmãos que estamos numa escola para aprendermos com os outros, né? E vamos dar continuidade nesta noite. Eu convido nesta noite o diácono José dentro da introdução, amém? Aí depois, o primeiro ponto, eu vou distribuir a oportunidade com os outros irmãos em nome de Jesus, e cada um fique em espírito de oração, para que Deus possa nesta noite falar aos nossos corações dentro desta lição, em nome de Jesus. Aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor, graças a Deus, né? Felizes somos nós que estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor para juntos exaltarmos e bendizermos o nome do Senhor. Palavra-chave promessa no comentário, né? Assim como nos orienta nosso dirigente, né, irmão Gilberto, para ler o comentário nessa noite, a introdução. Deus prometeu que Abraão seria pai da multidão de nações, mas ele já estava com 99 anos e sua esposa estéril estava com 89 anos. Porém, o Eterno mais uma vez trouxe esperança ao coração de Abraão, afirmando: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações. Está lá em Gênesis 17, versículo 7. Nesse caso e nesta oportunidade, veremos que Deus é fiel
e cumpre suas promessas no tempo certo. Palavra gloriosa, amém? Nos abençoe os irmãos, agradeço em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Então esta foi a introdução. Agora seja dado o Senhor que nós lemos nesta noite, que Deus ele prometeu, né, a Abraão, né, e a sua esposa, né, como também nós vamos ver tudo dentro da lição, né, glória seja dada ao Senhor, que ele como pai de multidões, mesmo é um homem de Deus, com seus 90 anos, né, irmãos? Né? E a sua esposa com 89, mas quando Deus ele tem algo na vida de alguém, no tempo certo Deus cumpre, né? Amém. Como assim ele cumpriu na vida de Abraão, Sarai, né? Então Deus é fiel. Tudo é no tempo de Deus. Que nós, dentro desta lição, possamos apenas confiar neste Deus que foi com Abraão, como ele é o mesmo Deus que está aqui nesta noite para abençoar a cada crente fiel, a cada crente que sabe esperar na promessa de Deus, que continua firme nas promessas de Deus, né? Esta lição é muito maravilhosa. Não sei se nosso irmão Laércio pode estar no primeiro ponto. Glória seja dada ao Senhor. Esse subponto, Deus abençoe e a igreja continue sempre em espírito de oração neste momento. Santa Maria, Pai do Senhor. Amém. Eu sinto muita alegria de estar aqui, né? Que a lição cada vez mais nos ensina, né? A gente viver, Glórias a ter mais Jesus. fé em Deus. Aleluia. Ele pode fazer tudo na nossa vida, Ele que vai transformar a nossa vida no nascimento, até o crescimento, né? Que Deus já sabe tudo, né? Antes de nós nascer, Deus já sabia de tudo. Então Ele é que já dá escolha do nome, né? Então, no Gilberto aqui, pastor, aqui, no Antigo Testamento, os nomes dos filhos em grande parte, não era escolhido somente porque os pais achavam os nomes bonitos, ou era moda. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, da vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento, ou até mesmo a característica física do bebê, como no caso de Sari, que nasceu ruivo, que bem cabeludo. No caso de Abraão, seu nome original significava Pai exaltado, porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado, e o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de multidões. Então, graças a Deus por isso. Então, esse é Deus, né? Ele mudou o nome, né, de Abraão. Aleluia. Porque eles viram, já sabiam que ele ia ser o pai de multidão. Então, maravilhoso por isso. Então, para a gente, né, hoje está muito mudado, né? Mas antes, as pessoas botavam o nome, escolhiam para a Bíblia, né? No livro, porque sempre. Mas aí hoje em dia, né, as pessoas estão botando o nome das pessoas, os filhos difíceis, que já Deus chamado, mas naquela época Deus, eles falavam para o seu servo, e ele usava o nome, e ele era o nome, e ele achava que o bem mudar o nome, ele mudava, porque ele sabia o que ia acontecer na festa, porque agora ele sabia que ele ia ser ali o pai da multidão, né? Então, tem maravilha com isso.
Amém. Então, até aqui, então, a cabeça reportada. Vamos ver. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Então é isso, né, irmão? A gente vai continuando na presença de Deus nesta noite, onde o nosso irmão leu aqui, que Deus muda o nome de Abraão e de Sarai, né? E assim Deus foi mudando conforme, né, a promessa de Deus. Né? A promessa de Deus, quando o homem de Deus se encontrava com seus 99 anos, e a sua esposa também com 89. Glória seja dada ao Senhor. E assim a gente vai caminhando, né? Deus foi mudando, porque Deus, quando Ele tem promessa na vida do seu povo, Ele faz em nós. A nossa irmã Nilda também está com oportunidade, né, dentro do segundo subponto e também do terceiro, em nome de Jesus. E a igreja continue adorando, continue, que Deus, através, a gente lendo a lição, Deus vai abrindo a nossa mente, o nosso coração, e nós vamos entendendo o que a lição quer falar para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, por estarmos aqui para aprender, né, a palavra do Senhor. Deus é bom. Amém. Irei ler aqui. Significa mãe de nações. Assim como ele mudou, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, que pai das nações, ela também, né? Glórias a Deus, porque Deus faz tudo perfeito. Glórias a Deus. Aqui diz: disse Deus mais a Abraão, a Sarai: tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar a ti e hei de te dar a ti dela um filho. E abençoarei e será mãe das nações. Rei de povos sairão dela. Está escrito em Gênesis, capítulo 17, versículo 15 e 16. Podemos ver, por intermédio da vida de Abraão e Sara, que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que neles confiam e atendem o seu chamado. Glórias a Deus. Aqui nos mostra, né, o significado do nome Sara, né, que Deus mudou o nome de Sara, como eu falei agora, né, que ela é mãe das nações, significa mãe das nações. Abraão também, né, foi chamado, Deus fez a promessa a ele e a ela aqui, né, que eles teriam um filho. E ele já era de idade avançada. Glórias a Deus. Muitas vezes Deus nos faz uma promessa e às vezes a gente fica imaginando assim que está demorando. Mas Deus tem o tempo certo de cumprir a promessa na nossa vida. Glórias a Deus. Aqui no número 3 diz: o pai da fé riu diante da promessa. Eu acho que ele riu porque por causa da idade dele, né? Ele já estava aí bem idoso e Sara também idosa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera: ao homem de 100 anos ali nasceu um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Gênesis 17, 17. A espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. Glórias a Deus. Aqui não mostra, né, que ele ria e achou impossível por causa da idade dela e dele, né, como eu disse. Mas Deus cumpriu a sua promessa na vida de Sara e de Abraão. Glórias a Deus. Assim como também vai cumprir a nossa vida. Amém. Glórias a Deus. Deus, eu sei que cada um dos irmãos que estão aqui
Deus tem feito promessa. E normalmente certo, Deus vai cumprir. Basta que a gente esteja na sua presença. E aqui nos mostra, né? A espera prolongada pode entristecer o coração. Muitas vezes a gente espera, e às vezes anima. Mas não podemos nos esquecer que para Deus nada é impossível, né? Deus é quem dá sabedoria a cada um de nós. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos, é desse jeito, né? Nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que tudo no tempo dele dá certo, como assim foi na vida desse casal, né? O homem até riu pela idade dele, nós sabemos que uma pessoa de 99 anos, ela está bem fragilizada, né? Mas para Deus também uma senhora com 89 anos também, está uma velhinha, né? Mas para Deus, 90, ela tem, ele tem 80, ela 90 anos. Idade 90 anos. A Sara. 89 deu a luz aos 90, né? ele 99, que ele tinha quase 100 anos, né? Tinha quase 100 anos e ela quase 90, né? Isso? Mas nós vimos que o nosso Deus, como diz a palavra, para ele nada é impossível. Amém. Para o homem é, mas para ele não, porque ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Então, uma senhora com quase 90 e um senhor com quase 100, então ele riu de Deus. Ele até riu, né? Porque achou impossível. Mas para Deus, irmãos, a gente... Porque Deus tem que fazer a promessa aí, essa promessa se renovou. Exatamente. Né? No tempo A dele. promessa esperou mais outra. Nós vimos que até ele se antecipava, né? Quando aconteceu com outro filho, né? Ele se antecipava e tudo. Mas o tempo que Deus prometeu era o tempo que chegou, né? Na idade dele, né? Então é isso, né? A gente temos que crer neste Deus. Amém. Que tudo pode. Amém. Glória a Deus. Tudo é no tempo dele. E se nós estiver no caminho certo, em comunhão com ele, aguardando no tempo dele, irmão, vai chegar. Glória a Deus. Né? Que a nossa fé esteja em ação e que nós estejamos afirmados nas promessas de Deus. Né? Então vamos continuar nesta noite. Deus vai continuar falando através da lição em nome do Senhor. Aleluia. Irmão Alex, ele está com a oportunidade do segundo ponto e a igreja continue sempre em espírito de oração. Irmãos. A lição é maravilhosa, a lição, né, que nós sabemos que tem por título a confirmação, né, de uma promessa. Aqui é a confirmação de uma promessa. Glória a Deus. Salve, irmãos, nossa gloriosa Pai do Senhor. Amém. Eu que cada irmão está feliz, está alegre, Glória a Deus. está aqui neste infomusório, nós dirigimos, Senhor Gilberto. Nós, nesta noite, daremos continuidade aqui no segundo ponto da lição maravilhosa, né? Onde vai falar da confirmação de uma promessa a Abraão. E quando olhamos para a palavra, quando olhamos para o leitor, a escola bíblica, Deus fala abertamente a cada coração. Ele foi alinhado, renovado, e sempre as lições que ele tem passado têm sido uma bênção. E os irmãos que já passaram por aqui já se expressaram e falaram da nossa lição, uma lição especial nesta noite. Eu creio que cada um
estar alegre, saber que Deus ele tem feito Aleluia. o melhor por cada um de nós. Antes de entrar no segundo ponto, leitura bíblica em classe, no 1, nós vemos que, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Você vê que Deus fez uma promessa a Abraão, mas que ele andasse na presença de Deus e fosse uma bênção. E aqui nos diz abertamente, no 17 de Gênesis, que Abraão já estava com 99 anos e Sarai já havia muito ultrapassado a idade de ter filhos, mas Deus cumpre a promessa a Abraão. Por quê? Porque Deus ele cumpre o que promete. Havia uma exigência, havia uma promessa para que Deus se cumprisse. Havia uma exigência. Deus se revelou como Deus Todo-Poderoso, que significa que Ele era onipotente e que nada para Ele era impossível. Como Deus Todo-Poderoso, Ele poderia cumprir as promessas quando na esfera natural tudo dizia sim possível, para Deus nada impossível. E Deus ordena a Abraão que andasse diante dele e que fosse perfeito, totalmente dedicado e cumpridor da sua vontade. Assim como a fé de Abraão foi necessária efetuar um concerto com Deus, assim também se esforçar, ter um esforço sincero para agradá-lo, e agora era necessário que ele continuasse debaixo das bênçãos de Deus, segundo o concerto feito por Deus. Amém? Então, agora nós vamos entrar aqui no segundo ponto da exposição, que Deus ele confirma através da palavra. A confirmação do concerto de Deus com Abraão. Vai falar aqui no primeiro tópico: o chamado de Deus a Abraão foi especial. O Senhor confirmou o concerto ou um pacto com Abraão de modo muito solene, logo após fazer a mudança de seu nome, como está em Gênesis 17, 5, 8. Houve um concerto, houve a mudança de nome. E Deus ele trabalha sempre assim, através da sua promessa, mudando o quadro, mudando a situação, mudando, aleluia, louvado seja Deus, a trajetória e fazendo acontecer, né? Quando observamos que o nome Abraão significa Pai exaltado, e Deus ele muda para Pai agora de muitas nações, como mudou também o nome de Sarai. Então Deus mudou o nome de Abraão, e o significado era Pai exaltado. Então veja que até nisso aí Deus trabalha. Precisaria haver uma mudança, um pacto, um conselho e um compromisso de Abraão, que agora mudado para Abraão, se firmasse através da palavra. Então, o Senhor confirmando o seu concerto, o pacto com Abraão, de modo muito solene, logo após fazer a mudança de seu nome, como está em Gênesis 17, 5 e 8. Podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. Você sabe o que significa pacto? Segundo o dicionário bíblico, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. Continha promessas boas, obrigações específicas e cumprimento. Deus ele só cumpre promessa na vida de Abraão porque ele seguiu
os cumprimentos, as obrigações e o compromisso de ir. Deus não mandou ele ir, ele foi. Então, foi parte ali de obediência para que a promessa se cumprisse. Então, ele tinha que ser obediente. Então, é um acordo de compromisso que tinha promessas. A promessa foi que levaria Abraão para uma terra prometida, né? Aleluia, louvado seja Deus, aonde exigiria compromisso que continha promessas e obrigações específicas. A primeira vez que vemos encontrar a palavra pacto nas Sagradas Escrituras é em Gênesis 6:18. No Novo Testamento, a palavra pacto significa literalmente novo concerto, né? Aleluia, louvado seja Deus. Nós vimos através de Jesus, aleluia, na cruz do Calvário, Deus, ele, aleluia, fazendo um novo concerto. Então, no Antigo Testamento, Deus estabelece alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É importante que tenhamos uma exata compreensão do concerto de Deus com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, a fim de que aprendemos com Deus que quer que vivamos com aliança inquebrável e perseverante com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a aliança que Deus quer, uma aliança inquebrável, uma aliança firme, uma aliança que detém obrigações. Aleluia, louvado seja Deus, e compromisso. Devemos estar sempre compromissados, aleluia, com a palavra de Deus, estar sempre, aleluia, louvado seja Deus, servindo a Ele. Então, Deus, ele deu exemplo a Abraão quando fez a promessa para que ele seguisse, mas ele fez obrigações, anda na minha presença e ser perfeito. Então, andar na presença de Deus, ele quer e requer obrigações que andamos em perfeita comunhão com a santa palavra de Deus. Então a promessa é dada, mas ele é estabelecida com pacto, com obrigações para que Abraão seguisse o objetivo da confirmação do concerto de Deus, para que Deus se revelasse através da sua palavra. Então Deus, ele mostra como é maravilhoso obedecer a sua santa palavra. Então aprendemos que Deus, ele fez, um concerto no Antigo Testamento e no Novo fez com Jesus. Então devemos estar sempre atentos a observar, a palavra de Deus. Vamos para o segundo ponto, que vai falar qual o objetivo do concerto com os patriarcas. Deus, ele tem sempre objetivos, com cada um de nós. O propósito único, o supremo, era trazer o que? A salvação. Veja que o projeto, ele começa lá em Gênesis e se cumpre em Jesus. Então, sempre o objetivo era que Deus cumprisse a promessa através de seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Então era um caminho ali aberto, um caminho que os patriarcas andariam até chegar em Jesus Cristo. Então o propósito único e supremo era trazer a salvação, não apenas a uma nação, Israel, mas a toda a raça humana. Por isso que Deus é maravilhoso, por isso que Deus é único, é eterno, porque o amor dele é tão grande que a promessa, aleluia, louvado seja Deus, seguirão aos que crerem no santo nome de Jesus Cristo. Essa promessa começou lá e termina em Jesus Cristo, aleluia, que deu essa promessa, que cumpre e leva, aleluia, aqueles que são fiéis, aqueles que vivenciam o seu evangelho através da promessa. Mas a toda a raça humana, Deus havia prometido que abençoaria, aleluia, louvado seja Deus, uma promessa que Deus fez no Antigo Testamento de abençoar, que abençoaria, aleluia, o seu povo de uma maneira especial, que aonde Abraão fosse,
as bênçãos do Senhor iam com ele. Não só isso, Deus deu a Abraão o poder de abençoar, mas também deu o poder de amaldiçoar. Então Deus tinha, aleluia, dado a Abraão autoridade e poder. Aqueles que tinham amaldiçoado aí, Abraão, veja, o poder maravilhoso que Deus dá, de dar proteção, para que nada viesse a acontecer adiante da caminhada. Mas a toda a raça humana, Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. Como está em Gênesis 12, 3, 18, 22, 18, 26, 4. O conselho de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz dos gentios. Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. Ele nunca, aleluia, louvado seja Deus, como nos diz o texto. Então, nós vemos que o conceito de Deus, aleluia, louvado seja Deus, teve sempre o objetivo de salvação. O conceito de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser luz dos gentios. Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. A graça de Deus era para todas as nações. Está Isaías 49, 6. Vamos que esse conselho foi executado com êxito por meio de Jesus Cristo e seus discípulos, que depois de sua ressurreição e ascensão ao céu, transmitiram o Evangelho para todo o mundo. Aleluia, louvado seja Deus. É isso que nós estamos fazendo nesta noite, transmitindo o Evangelho de Deus para todo, aleluia, o planeta. Então Deus, ele tem sempre o melhor para cada um de nós. O objetivo foi salvação para aqueles que crerem no nome de Jesus. Jesus, ele quer trazer sempre a luz. Vamos para o terceiro subtópico, que vai falar o conceito e as promessas. Conceitos e promessas. E o maior projeto que Deus tem é o projeto de salvação da alma. E as promessas de salvação é para o povo que crê. Aleluia, para a igreja que vivenciam o santo evangelho, as santas escrituras, o evangelho de Deus. Esse evangelho que nos fortalece com poder e autoridade. Aqui vai falar do pacto, onde vai falar das obrigações, onde vai falar daqueles, aleluia, louvado seja Deus, que vivenciam a sua santa palavra quando recebem a promessa de Deus e as cumprem com diligência, vivenciando as boas novas. O conceito e as promessas. O conceito e as promessas. Deus, ele quer sempre, aleluia, louvado seja Deus, consertar, colocar, aleluia, louvado seja Deus, o homem no seu devido lugar, no caminho certo, caminho de salvação. Deus, ele quer sempre ter algo novo, ter uma aliança com o seu povo. Ele quer ter uma relação, aleluia, especial de salvação através de Jesus, através da palavra. E assim, nos diz, o pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Não é bom? Aleluia, que a gente tem promessas. Observa-se, Deus seria o quê? Escudo. E o galardão de Abraão. Deus, ele faz promessa? Faz. E nas promessas ele é escudo. Ele nos dá galardão através da palavra e através das suas promessas. E como observamos que Deus seria tanto o escudo como o galardão de Abraão, como está em Gênesis 15:1, lhe daria muitos descendentes e também a terra de Canaã como herança. Deus segue, aleluia, sempre fazendo promessas de uma maneira especial. O Senhor também tem um pacto conosco, através de quê? Eu falei, o pacto começou com Abraão,
e termina em Jesus. E com Jesus é o maior pacto, que é o pacto de salvação da alma. E o Senhor estabelece um pacto conosco através de Jesus Cristo, que é, como eu falei aos irmãos antes, aleluia, que é a maior promessa para crente que crê no Evangelho. Glória a Deus. O Senhor também tem um pacto conosco através de Jesus Cristo, e a sua maior promessa é bênção para nós, que é a salvação da nossa alma. Aleluia, louvado seja Deus. A vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. No entanto, para recebê-la, aí vai falar o que? Deus ele fez um pacto com Abraão. Aleluia, ele fez promessas, mas lhe fez obrigações. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, a promessa veio, mas junto dela vem as obrigações, aleluia, que Abraão deveria seguir para que o Senhor o cumprisse, aleluia, no tempo certo. Então, meus amados irmãos, para nós é a salvação da nossa alma a maior promessa. A vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber, porque nós podemos receber tudo aqui nessa vida, riqueza, tudo, mas se nós perder a bênção, a promessa e a pessoa bendita de Jesus, não adianta riqueza, não adianta nada, porque o homem, ele perece. Aleluia. E não perece só em todas as áreas. Tem uma área chamada área espiritual, que é a que leva o homem, o espírito, para o lugar eterno, que é a salvação da alma. Se o homem perder, ele está perdido. E nós, como igreja, nós como seguidores de Cristo, nós não queremos que o homem se perca, nós queremos seguir, aleluia, que diz as Escrituras: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O intuito da igreja, o intuito de Deus através de Jesus é salvação da alma. Não importa onde o homem estiver, o que ele tenha feito, mas se ele se arrepender, se ele se humilhar e voltar para Jesus, ele vai ter, aleluia, bênçãos do céu, ele vai ter promessas, aleluia, se cumpridas através de Jesus Cristo, que é salvação da alma. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. No entanto, para recebê-la é preciso perseverar em Cristo. Um dia, dois, quantos dias? A Bíblia diz que devemos perseverar em Cristo até a morte. Porque nós sabemos que é promessa, aleluia, de Deus, através de Jesus, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a promessa é para aqueles, aleluia, louvado seja Deus, que não negaram a fé. Que a aliança de Deus esteja cada vez mais em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Deus, aleluia, aquele que nos dá uma nova esperança, que dá esperança a crente de vencer através da palavra. Vença através da palavra, venci através da palavra, através, aleluia, de um projeto de salvação da alma. Deus, ele quer sempre se revelar ao seu povo através de quê? Através da obediência, através da palavra, através, aleluia, de uma nova aliança para aqueles que um dia tinham uma aliança com Cristo e essa aliança foi quebrada. Deus, ele renova a aliança, ele traz de volta para estar na sua casa. Mas o maior projeto de salvação, aleluia, é salvação da alma. A Senhora responde, Amém. Glória a Deus. Amém, amada igreja. Nesse momento nós vamos orarmos pelas contribuições na casa do Senhor nesta noite. Amém? Inclinemos as nossas cabeças e oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa Deus, Deus, teus céus nesta noite, ó Pai.
vão contribuir na tua obra, como nos diz, como nas ofertas, a pessoas que não podem também nesta noite, a pessoas do céu, da adoção, do recolhimento, nos livros de oferta da tua casa nesta noite, no nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo. E amém. Nossa irmã Socorro, louva o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus. 17. Glória a Jesus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vidas tão doces a mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando o meu amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o caminho da brisa amor, da ave o capinho de doce amor, me fala sentidos da fonte dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a cena gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, oh, que luz sem véu, Jesus me revela, mistério do céu. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amada igreja. Agradecido ao nosso soberano maior por estarmos aqui diante desta lição maravilhosa, aonde tem por título a confirmação de uma promessa na vida de Abraão e de Sara, né, irmãos? E na vida de todos aqueles que seguem a Jesus, Deus tem promessa para cada um de nós, né? Aleluia. Basta tão somente nós estarmos nos planos de Deus, que nós servimos um Deus que é dono de tudo. Os irmãos já têm lido desde a introdução até o segundo ponto da lição, né? Onde Deus vai falando através da lição. As horas se passam rápido. Vou ler aqui dentro também do terceiro ponto, onde fala o pacto perpétuo da circuncisão, né? Aí nos diz o primeiro subponto: todo macho será circuncidado na renovação do conceito de Deus com Abraão. Ele incluiu o pacto da circuncisão, né? Então Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão, uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Amém? Aleluia.
Aleluia. Nós vimos aqui, né, aonde fala sobre o pacto até da circuncisão, né? Aonde Deus aqui renovaria, né, o conceito, na renovação de Deus, né, o conceito com Abraão aqui é na sua renovação do pacto, né? Isso aqui nós vimos que Deus, ele disse, né? Deus lhe disse que aquele que seria o sinal visível. Então nós sabemos, todos que lêem a Bíblia, como é que seria, né, o sinal visível deste conceito que Deus fez com Abraão, né, sobre a circuncisão, né, glória seja dada ao nosso Senhor. Na descendência de Abraão, que diz assim, uma marca perpétua que lembraria esse compromisso da fidelidade de Deus que estava em Gênesis, capítulo 17. A leitura bíblica ela foi feita até o versículo 9, né? Mas está esta referência lá no 10 do mesmo capítulo, né, irmãos? Glória seja dada ao nosso Senhor. E no segundo ponto aqui, subponto aqui, nos diz assim: quando deveria ser feito a circuncisão? Aí vai falando assim: o bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. Está lá em Gênesis capítulo 17, o versículo 12. A circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo realizado por um especialista e com o uso de anestesia. Então nós sabemos que ainda até hoje, né, o povo judeu ainda eles fazem assim, como está dizendo claramente, né, irmãos? Que até hoje eles ainda usam, né? Mas do homem, quando Deus fez este pacto com Abraão e sobre o povo judeu, segue-se até hoje, né? Glória seja dada ao nosso Senhor. No terceiro aqui, a circuncisão do coração em obediência à determinação de Deus. Continuando. Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, quando este tinha 13 anos, né? E a todos os que estavam na sua casa. Então nós vemos aqui que o homem de Deus, Abraão, ele realizou este ato em seu filho Ismael, né? Quando ele tinha seus 13 anos de idade, e também a todos os que estavam na sua casa. Ele próprio também foi circuncidado, quando já estava com 99 anos de idade. Então, como Deus fez este pacto com ele, né? Ele realizou este pacto no seu filho, nos demais que estavam sobre a sua casa, até, como diz aqui, ele próprio também foi, né, circuncidado quando estava com seus 99 anos, está lá em Gênesis 17, de 23 a 27. Aí, continuando, diz assim: não podemos nos esquecer, aqui ó, não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. E tem essa referência em Jeremias 9, de 25 a 26, Romanos 2, 25, aí diz assim: mas como é realizada a circuncisão no coração? Como uma pergunta, né? Aí diz assim, ó, ela é realizada quando a pessoa ama ao Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. Referência de Deuteronômio 10, versículo 16, também 30, versículo 6, Jeremias 4, versículo 4, Romanos 2, 29.
na nova aliança, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Nós já vimos a diferença, né, irmãos? Né? Já vimos aqui uma diferença já através da pessoa bendita de Jesus e através, né, irmãos, do que se coloca, do que se guarda no coração, há uma diferença, né? Eu vou deixar aqui esses minutos para o nosso pastor Dedé. Ele vai endossar o que já foi falado aqui nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu saúdo a igreja com o nome do Senhor. Amém. Eu estou alegre. Porque até aqui Deus tem nos ajudado. E nós vamos esperando nas promessas. Né? Só naquela promessa, irmão, que Jesus disse: olha, nem todos que estão aqui provarão a morte. Promessa, não? É? A Maria lá em casa só fala nessa promessa, porque ela tem medo da morte, viu? Ela diz que vai esperar aquele dia, porque a Bíblia fez a promessa, Jesus fez a promessa, nem todos os que estão aqui dormirão. Vão ser transformados, serão arrebatados no dia do Senhor, não provará a voz. É uma promessa, né, irmãos? Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Promessa é uma coisa boa. Os irmãos sabem me falar, sei que os irmãos sabem, o que é o sinônimo da palavra promessa? O que é o sinônimo da palavra promessa? O Senhor vai cumprir o que Ele prometeu, né? O Senhor vai cumprir o que prometeu. Mas tem outra coisa mais preciosa. O sinônimo da palavra promessa é voto. Você já pensou se fazer um voto e não cumprir? Dizer uma coisa e Não fazer. Hein? E não fazer. E não fazer? O ser humano falha na promessa, mas Deus não falha. Você já pensou, irmãos? Aí Deus fez a promessa, muitas vezes a nossos olhos, difícil. Né? Nós vemos aí mulher com 40, 50 anos, já. Sim ou não? Aí encerrou. Agora apareceu uma promessa. Você com 90 anos, meu amigo, um filho. Você com 89 anos, ainda engravidar e ter um filho. Coisa difícil, né, irmão? Isso é como diz os pregadores aí, esse negócio é para crente. Não é? Mas, meus amados irmãos, promessa é um voto. Não vote, não faça uma promessa daquilo que você não pode cumprir. Agora eu fico olhando, uma promessa de Deus, Deus faz a promessa. É bom Deus fazer uma promessa para você? Eu vou perguntar aqui a Laís, é bom Deus fazer uma promessa para você, Laís? É? Tem gente que se gaba. Porque Deus fez uma promessa, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer isso, irmão. Mas nesse período aí de promessa tem um objetivo. E já foi dito nesta noite. A promessa é dada. Mas Deus exigiu a Abraão, você vai fazer isso, você vai estar certo, é dado, você vai ser pai de uma grande nação. Agora o objetivo, Abraão, é você andar na minha presença. Se sair da minha presença, eu não vou cumprir. Se você sair, José, esqueça da promessa. Se você, Maria, sair, já perdeu a promessa. Eu vou dar só
2 versículos para os irmãos lerem. As promessas que Deus fez. Eu quero dar um versículo, irmão, que está em Lucas. Quando o irmão falou da circuncisão, eu lembrei, abra a sua Bíblia aí, que eu vou ver se acho um versículo aqui em Lucas. Eu estou sem ler, eu disse algum que não queria pregar, porque eu estou sem ler, né? E em Lucas, capítulo 2, veja se é, irmão, caça aí para você ler, é a Bíblia de você, irmão. Não presta atenção. Abra a sua Bíblia aí, por favor, irmão. Lucas 2. 2 quanto? 2, irmão, e 25 e diante. 2 e 25 diz: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Muito bem. Pode E continuar. este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederam segundo o uso da lei. Ele entrou e tomou-os em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém. Meus amados irmãos, aquele homem, está aí a história de Simeão, era um homem temente a Deus, justo. E o Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria. Olha, que coisa. Ele não iria passar pela morte antes que ele visse o quê? A salvação. E quando foi um dia, o Espírito Santo falou, disse, vai lá no templo, olha as coisas de Deus, não é? Vai lá no templo. E ele foi na hora que Maria e José levou Jesus. Para fazer o quê, irmão? O irmão Gilberto já disse, né? E quando chegou lá, Simeão, como sacerdote, pegou o menino, agora. Quando ele pegou o menino, agora ele disse, agora Deus cumpriu a promessa que o Senhor me fez. Que eu não morreria antes de ver a salvação. Eu disse, teu servo, agora eu estou pronto. A promessa cumpriu, eu estou satisfeito. Já pensou, irmão, como é gostoso? Andar na presença de Deus? Viver para Deus? Por quê, irmão? Tem muitos crentes que recebem a promessa, sim ou não? Vamos dizer. Aqui tem 8 ou 10 crentes, e todos nós recebemos as promessas. Mas, está lá em Atos, no dia de Pentecostes, que Jesus enviou a todos para Jerusalém. E disse, a promessa é essa: se você descer a Jerusalém e você for perseverante, esperar o dia, a promessa do Pai vai se cumprir em você. Você vai ser batizado com o Espírito Santo, amém, irmão? Você vai receber a bênção. E desceu, irmão, aquela multidão grandíssima. Tem um comentário que diz que foi a faixa de uns 500 que desceram a Jerusalém com o objetivo de receber a promessa. Batido, cheio do Espírito Santo. Aí eu me pergunto, os que desceram atrás da promessa, todos receberam? Não. Só receberam aqueles que foram perseverantes até o dia se cumprir. Jesus não disse que era um dia, Jesus não disse que era 2, Jesus não disse que era 3, Jesus não disse que era 4. Não, Jesus não disse, é tanto dia, não. Vá para lá e espere. É aqui no seu segundo mandado, mas tem pessoas que não esperam, quer que a promessa aconteça rápido. E Deus disse que vai fazer, não vai fazer, não, mas tem um tempo certo. Aqui para Abraão
ter o tempo certo. E só foram ou só receberam a promessa aqueles 120 que perseveraram. Quantos dias? Quantos dias? 10 dias de oração, 10 dias da igreja, né, irmão? A promessa de Deus é feita, irmãos, para todos nós. Mas precisamos sermos perseverantes. Precisamos esperar o dia. Não podemos sair do nosso lugar. Precisamos esperarmos a promessa que Deus nos fez. E se herdamos uma vontade dele, é aquilo que está deixado em Mateus 28, 20 e 18 por aí. Eis que estou convosco. Promessa de Deus. Eis que estou convosco só na segunda-feira. Só no domingo. Até a consumação do sétimo. Então, para ser crente, eu tenho que ser crente todo dia. Sim ou não, irmão? Nós temos que ser perseverantes, irmão, todos os dias. Então, todos os dias eu tenho que estar em alerta. Todos os dias eu tenho que ser perseverante. Todo dia eu tenho que estar em pé, esperando na promessa. Mano, tá bom, né? Se Jesus tivesse dito, olha, eu vou tal dia. Quem é que não queria encontrar-se com Jesus? Quem é que não queria estar lá? Jesus vai vir e eu vou estar lá. Mas Jesus nos manda ser perseverante, irmão, porque não sabemos o dia, nem a hora. Se eu estou na minha casa, eu tenho que ser perseverante. Hoje eu passei agora à tarde conversando mais o meu filho e os filhos, e seu filho e a menina, falando nas bênçãos de Deus. Como Deus exige de cada um de nós. Porque Deus nos chama, ou Deus nos chamou. Agora precisamos segurarmos, termos firmezas naquilo que Ele nos prometeu. Tá certo, irmão? Eu creio que Deus vai continuar abençoando a sua igreja. E a sua igreja vai continuar, irmão, esperando na promessa. Promessa, como já disse aos irmãos, é um voto. E muitas vezes, eu não sei se aqui tem gente que já fez. Eu creio que todos aqui já passaram pelo batismo e cada um que foi batizado, ele fez uma promessa lá dentro do tanque. Você fez uma promessa quando você vai, a não ser que você se batizou naquelas igrejas, como tem um aí que batizou uma pessoa um dia desse aí, sentou numa cadeira assim e derramou água com uma coisa na cabeça dele. Esse não, velho, esse não é o batismo que ele está na Bíblia. Sentado numa cadeira, uma garrafa d'água na cabeça dele. Mas todos nós que descemos o tanque batismal, fizemos uma promessa. Daí você vai prometer de ser perseverante, vai obedecer à doutrina da igreja, vai receber, aleluia, alguma pessoa, alguma comissão na sua casa se precisar. Você é a favor do dízimo, sim. Você é contra o dízimo? Não, só a favor. E tem Deus que faz a promessa e não é fiel, não guarda a perseverança daquilo que fez. Você quebrou o voto. Não é, não? Você quebrou o voto. Então nós precisamos de perseverarmos naquilo que Deus tem falado para nós. Então precisamos de sermos perseverantes nas promessas de Deus. E Deus cumpre? Cumpre. Deus age. Agora o dia e a hora, o momento é Ele. É Ele que faz. Não é? E nós não estamos aqui porque somos bons, que aqui não tinha ninguém bom. Mas Jesus foi quem
como já foi dito nesta noite, a primeira promessa de bênção para nós foi lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Em Gênesis, Deus, você caiu, o homem pecou, o homem caiu, o homem está fora da graça, o homem perdeu a comunhão, o homem construiu um muro entre ele e Deus, mas a promessa é: eu vou derrubar o muro. Amém, irmão? Eu vou dar a promessa para os que estão perdidos, para os que estão longe. Aleluia, a promessa vai atingir, eu vou dar uma promessa que vai chamar, que vai dar condição, tanto aquele que estão perto, como aquele que estão longe. Eu vou dar a promessa, eles vão ter o direito de retornar. Diz isso, mas da semente da mulher vai nascer. Cumpriu? Sim ou não? Amém. Amém, minha amada igreja. Diante de tudo, nesta noite a conclusão nos diz assim: vimos nesta lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Né? Sem fé não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas. Amém? Então vamos às perguntas nesta noite. A primeira pergunta: cite alguns fatores que no Antigo Testamento influenciavam na escolha. Está lá em Gênesis 25, 25. Amém. Segunda pergunta: qual o significado do nome Abraão? No caso de Abraão, seu nome original significa Pai Exaltado. Porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado. E o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de multidões. Gênesis 7, versículo 4. Amém. Terceiro: qual o significado do nome Sara? Ora significa mãe e nações. Amém. Quarta pergunta: qual era o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito único e supremo era trazer salvação, não apenas a uma nação, parênteses de Israel, mas também a toda a raça humana. Amém. Quinta e última pergunta: quais as promessas que viriam acompanhadas do pacto de Deus com Abraão? O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Deus seria o escudo e o galardão de Abraão. Gênesis 15, versículo 1. Lhe daria muitos descendentes. Gênesis 15, versículo 5. E também a terra de Canaã como herança. Gênesis 15, versículo 7. Amém. Como da igreja: a tua semente depois de ti em suas gerações. E estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações. Por concerto perpétuo, por conserto perfeito, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. para que seja a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Amém. Assim que nós estamos com o nosso pastor hoje. Mas precisa de oração. Eu Eu e a minha casa. Amanhã temos manhã, amanhã temos culto e pregação, e amanhã o culto é mais cedo, né? Amanhã o culto começa às 6 horas, né? E eu creio que amanhã nós estaremos aí.
reunidos para agradecer a Deus. Tá certo? Oramos, eterno, maravilhoso Deus. Nós somos gratos, Deus, por essa oportunidade de agradecermos a Ti, porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia é de geração em geração. E assim nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E amém. Vai te orar, irmão.